nossa vida, vamos ser lavados pela palavra. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do servo dele, a qual vai ser o mensageiro nesta noite. Deus, queremos render graças a Ti, Senhor Santo, pelo Teu servo, Pai, o Teu servo, a qual se dedicou à Tua palavra, Pai. Pai, o Teu servo, que será o porta-voz, Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue suprindo as necessidades do Teu filho, Pai. Pai, porque o Senhor é o socorro bem presente na vida dele, Pai. Pai, que agora, Senhor Santo, o Senhor venha abrir o coração dos Teus servos e assim comunicar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Se é correção, que seja do Senhor. Se é exortação, que seja do Senhor. E se for palavra de conforto, que seja também do Senhor, porque do Senhor é a força, do Senhor é a plenitude, do Senhor é o poder. Pai, então em nome do Senhor Jesus, acaso, Senhor Santo, tenha entrado alguém aqui desesperançado pelo poder da Tua palavra, essa pessoa sairá daqui tranquila, porque a Tua palavra vai lavar nesta noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. É um prazer imenso poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim é uma alegria imensa poder retornar a este lugar. Eu não poderia deixar de agradecer ao pastor Renato por me confiar mais uma vez esse altar, com essa responsabilidade de trazer uma resposta, uma direção de Deus para a sua vida. A todos os amigos, obreiros, trabalhadores dessa igreja, meu amigo Carlos, vocês que vieram aqui para ouvir Deus falar, o desejo do meu coração é que você volte para casa alimentado por tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu não estou acompanhado pela minha família hoje, como sempre faço. Minha esposa não está se sentindo muito bem, então ficou em casa. Como eu estou com a responsabilidade do primeiro culto, eu pensei que era os dois. Minha garganta estava muito ruim. Quando o Carlos falou, é um só, eu falei, Jesus, poupou minha garganta. Mas doido para pregar os dois, né? Garganta tá ruim, mas você quer pregar os dois. Se tiver o terceiro, você prega o terceiro. Deus é bom. Então não sei se eu vou conseguir ficar até o final. Quando eu acabar, vou mandar uma mensagem para ela, para ver se está mais ou menos. Se não, eu corro para lá. Se der, eu fico até o outro culto para ouvir a outra mensagem também, né? Deus é bom. Queridos, por favor, Êxodo capítulo 5. Arcanjo, Deus abençoe, canta muito, né? Cheio de Deus. Onde eu vejo o arcanjo, ele está sempre transbordando. Deus é bom. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu leio, você acompanha. Se tiver uma palavra ou outra diferente, não há problema, é questão de versão, mas o texto vai nos levar ao mesmo lugar, ok? Versículo 1. E depois disso foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo ir, deixa o meu primogênito sair da terra do Egito e me celebrar uma festa no deserto. Versículo 2. Porém Faraó respondendo disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Quem é o Senhor para que eu escute a sua voz? Não conheço o Senhor, nem tampouco a sua voz, e por isso não deixarei que nenhum dos filhos de Israel saiam da terra do Egito. Tome seu assento, por gentileza. Bonita, hein?
Na minha coleção ia ficar mais bonita. Esse texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é um texto muito conhecido. Eu tenho a total certeza que todos aqui conhecem a história do livro do Êxodo, um livro que é marcado pela libertação que Deus concedeu a Israel enquanto estavam vivendo dentro da escravidão em terra egípcia, subordinados ao poderio de Faraó. O livro do Êxodo é marcado pelos 10 mandamentos. O livro do Êxodo é marcado pelas 10 pragas, pelos 10 sinais. O livro do Êxodo é marcado pela força do Senhor, decidindo tirar o seu primogênito de uma terra escrava. O capítulo 5 que nós estamos lendo aqui vai nos mostrar a convocação de Deus ao libertador Moisés. Deus chama Moisés para ir em direção à terra do Egito e anunciar para Faraó o desejo que há no coração de Deus. Que desejo é esse? Desejo que os filhos de Israel saiam dessa terra da escravidão, se direcionem à terra do deserto para oferecer uma festa ao Senhor e dar continuidade nessa caminhada, indo em direção à terra prometida, a tão sonhada, esperada Canaã de Deus, a terra que mana leite e mel, que aponta para a paz e para a prosperidade. Nós sabemos que o mesmo Deus que envia Moisés com pedido de libertação é o mesmo Deus que endurece o coração de Faraó. Por que Deus endurece o coração de Faraó? A própria Bíblia nos responde: para que crie uma resistência no que tange essa liberdade, e que a mão do Senhor e o seu poderio seja revelado tanto para os hebreus como para os egípcios. Então, como o coração de Faraó endureceu, permanecendo com Israel na escravidão, Deus inicia esse processo de soltura, de liberdade. E como é que Deus faz isso? Enviando uma sequência de 10 pragas, 10 sinais. Nós sabemos que da primeira praga até a 9ª praga, o coração de Faraó permanece endurecido, e ele continua afirmando e dizendo que nenhum filho de Israel sairá da terra da escravidão. Então Deus envia a 10ª, a última e a suficiente praga para libertar totalmente Israel da terra do Egito. Deus chama Moisés mais uma vez, anuncia para Moisés que a escravidão está acabando e um ritual precisa ser feito. Ele vai até a terra de Gozém, que é justamente aonde os hebreus estão localizados, e passa essa orientação para os hebreus. E a orientação é que por volta da meia-noite Deus visitaria a terra do Egito com morte e destruição, matando todo o primogênito que existe na terra egípcia, começando pela casa de Faraó. Diz a Bíblia que ele vai matar o primogênito de Faraó que se assenta no trono. Também diz a Bíblia que ele vai matar o primogênito da casa da servidão. E a Bíblia continua dizendo que o primogênito de todo o gado também vai morrer. Só existe uma casa que tem possibilidade de receber o livramento. Que casa é essa? A casa que segue o ritual, a casa que obedece ao ritual. E que ritual é esse, pastor? A Bíblia diz o ritual, que toda a casa do hebreu deveria ter um cordeiro de 1 ano de idade, macho, sem deficiência alguma, sem mácula alguma, sem defeito algum,
este cordeiro deveria ser levado para o interior da casa, para dentro da casa. Após levar o cordeiro para dentro, esse cordeiro deveria ser morto, sacrificado. E após sacrificar esse cordeiro, o ritual continuava. O sangue do cordeiro morto deveria ser posto nos umbrais da porta e nas vergas da porta, porque isso seria sinalização. A Bíblia fala sobre esse termo, sinalização. E isto vos será por sinal, que toda casa que possuir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e nas vergas da porta, nessa casa, o espírito da morte ou o espírito destruidor, como estiver na Bíblia que você possui, vai passar, porém ele não entrará. Então, como Deus disse, foi feito. Aproximadamente meia-noite, o espírito da morte passou, e a Bíblia diz que no Egito houve choro, pranto, lamentação e luto, porque as casas egípcias choraram pela morte dos seus primogênitos. Mas o que a Bíblia diz no que tange a casa dos hebreus, é que na casa dos hebreus não houve choro, não houve morte, não houve luto, ninguém se lamentou, ninguém pranteou pela perca do primogênito. E por quê? Porque quando o espírito da morte passou de porta em porta, chegando na casa dos hebreus, havia uma sinalização. E que sinalização era essa, pastor? O sangue. O sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta da casa dos hebreus. E não era simplesmente o fator sangue na porta que proporcionava o livramento. Não. O sangue era uma sinalização. E toda sinalização aponta para algo maior, aponta para alguma direção. Então, quando o espírito da morte passou e visualizou a sinalização, automaticamente houve o entendimento. Se essa casa tem uma sinalização do lado de fora, ela automaticamente aponta para algo que está acontecendo do lado de dentro. E o que está acontecendo do lado de dentro desta casa, que é marcada pelo sangue do lado de fora, um ritual, uma cerimônia, um sacrifício, aonde um cordeiro sem defeito, sem deficiência, está morrendo dentro da casa. E por que que o cordeiro precisa morrer? Porque se o cordeiro não morrer, quem morre é quem mora na casa. Então, para que os habitantes da casa não conheçam a morte, o cordeiro morre no lugar da casa. Então é justamente a morte do cordeiro que faz com que os habitantes da casa permaneçam vivos. Então, quando o espírito da morte passa e visualiza o sangue, o pensamento é: quem marcou essa casa da porta para fora é o mesmo que está dentro da casa do lado de dentro. E é por isso que a morte não entra. A morte não entra porque ela tem pintura na porta. A morte não entra porque ela tem cordeiro dentro da casa. E é isso que a Bíblia nos ensina acerca do nosso posicionamento no reino de Deus. Ou você nunca leu: não sabeis vós que o vosso corpo é templo, casa, morada do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou você acha que pelo inferno, que pelos principados, que pelas potestades, nós estaríamos domingo, 6 horas da tarde, dentro da igreja, cultuando a Deus? É claro que não. Pelo inferno, nós já estaríamos mortos, caminhando a passos largos para a eternidade perdida. Pelo inferno, nós não estaríamos na casa de Deus. Pelo inferno, nós estaríamos perdidos como nascemos, perdidos devido à humanidade pecaminosa. E porque, mesmo sendo uma matéria falível, nós ainda permanecemos na presença do Deus
Deus vivo, é porque o Deus que nos guarda da porta para fora é o mesmo Deus que habita do lado de dentro. Eu não sei se isso aqui vai te motivar, eu não sei se você vai levantar uma mão, eu não sei se você vai dar glória a Deus, eu não sei o que você vai fazer, mas o que eu estou pregando para você é que hoje o Espírito de Deus está te conscientizando. Você não é só um corpo físico, você não é só uma matéria que anda, você não é um corpo que acorda e deita, você é templo do Espírito Santo, e a presença do Cordeiro ainda habita dentro de você. Escute o que eu vou falar, por gentileza. A primeira ação desse texto não é dar livramento para os hebreus. Dar livramento é a segunda ação. A primeira é recebimento do Cordeiro. Primeiro, o Cordeiro entrou na casa, depois o sangue foi para a porta. Não fica chateado com o que eu vou falar. Antes do Cordeiro marcar a casa, do lado de fora, ele preenche o espaço que está aqui dentro. Então, por favor, não fica triste se você veio para o culto atrás do livramento, se você veio para o culto atrás da marca. O que você precisa entender é que antes dele te livrar e te marcar, ele quer entrar para morar. Só que tem gente que não quer receber o Cordeiro, mas quer ter o livramento que o Cordeiro dá. Tem gente que não quer ter relacionamento com o Cordeiro, mas quer usufruir do benefício que o Cordeiro tem para dar. E por que nós não queremos receber o Cordeiro? É porque antes do Cordeiro marcar o que está fora, ele faz algumas mudanças do lado de dentro. E me desculpa, me perdoa. O pilar principal do Evangelho é salvação. E o segundo, transformação. Se o Evangelho não nos muda de dentro para fora, ele não pode ser comparado ao Evangelho. Se nós estamos reunidos dentro de um ambiente que só nos alegra, que só nos anima, que só nos faz ter motivo para gritar, pular, nós estamos dentro do lugar errado. Igreja não foi feita para nos animar, igreja foi feita para nos ensinar que o principal pilar do Evangelho é: eu vou te salvar e vou mudar você por dentro. Se não nos muda por dentro, não é Evangelho. Nós não podemos nos contentar com as marcas, nós não podemos nos dar por satisfeito com as marcas que o Evangelho nos dá do lado de fora, porque se nós como igreja vivêssemos somente de marca, seria fácil. Vestiríamos uma camisa dizendo que Jesus é o Senhor, andaríamos com uma Bíblia debaixo do braço para que todo mundo pudesse ver, cantaríamos louvores para que os vizinhos pudessem ouvir. Isso é manifestação externa. Mas as pessoas não têm que olhar para nós e falar como cantam bem, como usam Bíblia boa, como se vestem como crente. O maior impacto do Evangelho não é quando alguém olha para a camisa que você usa e Jesus está escrito nela. A maior transformação do Evangelho não é quando você bota uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja cultuar ao Senhor. A maior transformação do Evangelho é quando alguém olha para você e diz: o que aconteceu? Que a sua vida mudou de tal maneira? E a resposta é o poder do Evangelho que está me mudando de dentro para fora. O Cordeiro entra, o sangue está fora, o livramento acontece. E eu preciso esclarecer mais uma coisa para pregar. O fato do Cordeiro estar dentro não significa que a morte não passa. Ter o Cordeiro na casa não significa que a morte não passa fora. Ter o Cordeiro é saber que a morte pode passar,
O que ela não pode é entrar. Olha para alguém que está do seu lado rapidinho e diga para ele: ela vai passar, só não vai entrar. O Cordeiro não impede que a morte passe, ele deixa a morte passar, mas também não autoriza a entrada dela. E como é que a morte passa? Esta cerimônia aponta para a Páscoa, e nós sabemos o significado da palavra Páscoa. O significado da palavra Páscoa é passagem. E não é passagem pelo mar que se abriu, é passar por cima. Ou seja, quando o ritual está acontecendo dentro da casa, aonde o cordeiro está sendo morto, para que a casa permaneça vivo, o que o texto está dizendo é: ela vai passar perto de você, mas não vai te enxergar. Ela passa por cima, mas não te enxerga, porque entre você e a morte tem o sangue do cordeiro. O livramento foi concedido. Israel sai da terra da escravidão, e andando em terra deserta, festejando ao Senhor e oferecendo sacrifício ao Senhor, diz a Bíblia que Deus chama Moisés ao alto do monte e libera uma tábua com os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Eu queria ser muito objetivo no que vou falar agora. Deus liberou 10 mandamentos para Moisés, e esses mandamentos deveriam ser passados tanto para Israel e também para a sua 4ª geração, para que nunca se esquecessem do que Deus fez na terra do Egito. 10 mandamentos. Quando Deus se manifestou para tirar Israel da terra do Egito, o que Deus usou para os egípcios foram 10 sinais, 10 pragas. Perceba a quantidade de mandamentos para hebreu: 10. A quantidade de pragas, de sinais para os egípcios: 10. A mesma quantidade que Deus dá para hebreu é a mesma quantidade que Deus dá para egípcio. Qual é a diferença? O conteúdo. Para os hebreus, Deus deu lei, mandamento, palavra. E para os egípcios, sinais, manifestações. Porque para hebreu Deus dá palavra e para egípcio Deus dá sinal? É porque egípcio não vem atrás da palavra, egípcio só vem atrás de sinal. E não fica triste de novo, não. Nós não somos a geração que se apaixona por sinal. Eu não estou dizendo que Deus não opera sinais, opera. Eu não estou dizendo que Deus não abre porta, abre. Eu não estou dizendo que Deus não cura, cura. Eu não estou dizendo que Deus não levanta, levanta. O que eu estou dizendo é que o fato de Deus abrir uma porta não significa que Ele é uma porta. Deus não é porta, Deus não é chave, Deus não é chaveiro, Deus não é concessionária, Deus não é minha casa, minha vida. Deus é relacionamento, Deus é aproximação, Deus é comunhão por intermédio da palavra. E outra coisa que eu vou falar, baseado nos sinais que os egípcios recebem, nós entendemos esse contexto decadente que vivemos agora. Pessoas que acham que a maior prova de manifestação de Deus são sinais que acontecem na igreja. É por isso que nós intitulamos como cheios do Espírito Santo, como aqueles que têm presença, somente aqueles que pulam, somente aqueles que gritam, somente aqueles que rodam. Por favor, não é porque eu pulo que eu sou cheio. Se só quem pula é cheio, quem não pula está desviado. Se só quem grita é cheio, quem não grita está afastado. Evangelho não é movimento praticado, evangelho é prova de poder baseado na palavra. É por isso que a Bíblia diz: quem ama essa lei medita nela de dia, de noite, e não se afastará. Eu vou pregar já, me desculpa, mas eu preciso falar. Se movimento fosse prova de poder, uma vez pulando aqui,
nunca mais encontraríamos os mesmos pulando carnaval lá fora. Se os que gritam aqui fossem os mais cheios, nunca encontraríamos os mesmos desviados lá fora. A maior prova do poder de Deus na vida de alguém é o relacionamento que ele tem com a palavra. Vai doer, mas eu preciso falar. Nós não somos os que nos contentam com sinal. Não viemos aqui para a porta abrir. Não viemos aqui para ganhar o carro. Não viemos aqui para ser sorteado no Minha Casa Minha Vida. Viemos aqui porque somos sedentos, apaixonados, dependentes da palavra. E eu entendo esse tempo atual. Eu sei, parece que eu sou quadrado, conservador, e sou mesmo, porque eu não consigo acreditar em poder de Deus na vida de alguém que tem tempo para internet, tem tempo para Instagram, tem tempo para Facebook, tem tempo para WhatsApp, mas não tem tempo para a palavra. É por isso que nossas mensagens não fazem o impacto que deveriam fazer. É por isso que nossos louvores não trazem o sentimento que deveria trazer. É por isso que os nossos evangelismos não pescam tantas pessoas como deveríamos pescar. E por quê? Porque achamos que dá para trazer fogo aqui, gritando na igreja: fogo o altar tem, lenha eu trago de casa. Lenha a gente traz de casa. O altar sempre tem fogo. Levítico 6,13: fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Qual é o problema? É a lenha que a gente não traz para acender aquilo que já está aceso, botar mais lenha naquilo que já está pegando fogo. E deixa eu correr para falar um negócio. Deus tira Israel da terra do Egito, e a primeira coisa que Deus faz é dar 10 mandamentos. Por que Deus dá mandamento? Porque mandamento é pensamento de Deus Pai para Israel Filho. Israel é o primogênito, e você sabe, o filho Israel está tanto tempo no Egito que já tem um pensamento cauterizado acerca da escravidão. Por que Deus deu mandamento? Para que os mandamentos de Deus quebrassem esse pensamento de escravo na cabeça de filho. E é sobre isso que eu quero pregar. Filhos que ainda têm cabeça de escravo. Pastor, Israel tinha nacionalidade de filho e pensamento de escravo? É lógico. Comiam do maná que Deus enviava, bebiam da água que saía da rocha, se alimentaram das codornizes que vieram do céu. Mas quando apertou, queria voltar para a escravidão. Filho que come o que o pai dá, mas vira e mexe quer voltar a ser escravo. Lembra de Sansão? Nazireu, consagrado, separado, juiz, libertador de uma nação. Nas primeiras conversas que teve com Dalila, pediu: me amarra. Filho pedindo para ser escravo: me amarra. Você lembra do pródigo? Lucas capítulo 15. Estava dentro da casa do pai, era filho, pediu herança. E você sabe que herança só pode ser liberada após a morte do pai. Mas o pai está vivo e ele quer herança. Por que ele quer herança se o pai está vivo? Porque o pai está vivo na casa, mas nele já morreu. E quem mata o pai aqui dentro não consegue conviver com ele na casa. Me dá a minha herança, porque eu prefiro receber o que tu tem para dar do que viver aos cuidados do Senhor. Me dá. Trocou a presença por presente. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. A terra era distante, mas o coração já estava distante. E a Bíblia diz que, gastando tudo que tinha, percebeu que os trabalhadores do pai, os escravos do pai, viviam melhor do que ele. Ele desejou comer bolotas de porco. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele desejou, porém ninguém lhe dava nada. E é por isso que não come, porque ninguém dava nada. Porque se desse, comeria. Ou você nunca encontrou alguém querendo desviar, parou no bar da esquina para pedir uma cerveja, e os colegas de infância falaram: volta para casa que tu é crente. Se deixasse ficar,
ficaria? Ele diz: pai, pequei. Chamou de pai. Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Estou voltando para casa para ser um dos teus escravos. Qual é o pensamento do pródigo? Já que eu pequei, paternidade acabou, vou voltar para casa, vai me dar pincel para pintar, vassoura para varrer, enxada para capinar, porque o meu pecado mudou minha identidade. Só que o que a Bíblia diz é que quando o pai, não é o Senhor, o pai vê o filho de longe, ele corre. Eu sei que esse pai não é Deus, é parábola que aponta para a divindade maior, que é o Deus da igreja. Eu nunca vi em nenhum relato bíblico Deus correr. Mar se abriu, Deus não correu. Golias caiu, Deus não correu. Jericó tombou, Deus não correu. O céu parou, Deus não correu. Mas quando o filho decidiu voltar, olha o que o texto diz: o pai correu. Só tem uma coisa que faz Deus levantar para correr: um filho perdido que volta para casa. Você lembra da viúva que perdeu o marido? O credor bateu na porta, a dívida era grande. Ela vai até o Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, ele temia o Senhor. O texto não diz o nome dele, mas tudo aponta para Obadias. E quem era Obadias? O que poupou 100 profetas em 2 grupos de 50, quando Jezabel se levantou para matar os profetas no período de Elias. Ele guarda 100 profetas na caverna e sustenta com seu próprio bolso, dando pão e dando água. Só que agora ele morreu e a dívida ficou viva. Ela corre até o profeta do tempo, que é Eliseu, e diz: meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, quando você não sonhava ser profeta, ele já servia Elias. Quando você estava aprendendo a profetizar, ele já trabalhava para Elias. Ele plantou no reino, ele plantou na vida de profeta. E sabe o que eu tenho hoje? Uma dívida que não foi paga, e meus filhos estão correndo risco de serem levados pelo credor para se tornarem seus escravos. Percebe o pensamento do credor? Pegar filho de gente que planta no reino e transformar em escravo da porta para fora. Mas olha o que o profeta falou: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Faz o seguinte: pede vaso emprestado a todos os teus vizinhos, leva para dentro da sua casa, fecha a porta, você e os teus 2 filhos. Em nenhum momento o profeta fala escravo. Pega o azeite que tem no teu vaso, derrama nos outros, paga a tua dívida e vive do resto. O azeite para quando o vaso acaba. Ela paga a dívida, e os filhos que deveriam ser escravos do credor continuam como filhos da casa. Deixa eu liberar uma palavra para você. Se a sua casa serve ao reino, se a sua casa planta no reino, se a sua casa abençoa a profeta, seus filhos não serão escravos do credor, seus filhos serão profetas da casa. E eu encerro agora, para que você entenda o pensamento que nós estamos trabalhando aqui hoje. É por isso que é um grito de Paulo à igreja dos Gálatas, capítulo 4. Olha o que o texto diz no versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos. Que plenitude é essa? O auge da ignorância. A igreja dos Gálatas está sendo distorcida, bombardeada, tanto por pensamento grego como por pensamento romano, e outro evangelho está sendo pregado para esta igreja, e Paulo diz: nem que um anjo desça e pregue outro evangelho, ele deve ser aceito, que seja anátema. Na plenitude do tempo, que coisa linda, Deus enviou
seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de acabar com a nossa escravidão e nos adotar como filho. Escuta o que Paulo está dizendo aos Gálatas, no auge da ignorância, quando a lei foi distorcida. Para quebrar essa distorção, Deus enviou seu filho. E olha o que o texto continua dizendo: ele não só enviou o filho, mas também enviou o Espírito do Filho aos nossos corações, e esse Espírito clama dizendo: Abba, Pai. Eu estou tentando ser o mais bíblico possível para que você entenda o que Deus tem para nos falar. Que auge da ignorância é essa? A lei de Deus é boa porque é de Deus. O diabo não pode modificar a lei, mas pode distorcê-la na cabeça de gente que tem identidade de filho, mente de escravo. Quem é o escravo? Aquele que quer viver o que a Bíblia não diz, aquele que inventa coisas que Deus não falou. Se nós não conseguimos cumprir o que está escrito, como conseguiremos cumprir o que nós mesmos colocamos como base da fé? Me perdoa, vive o que está na Bíblia e seja feliz da maneira certa. Para de inventar moda. Deus me visitou, Deus falou comigo, todo mundo está errado. Deus pode até falar alguma coisa com você, mas não exija que isso seja a regra para os outros. O manual está na Bíblia. E eu queria entender esse tipo de comportamento dentro da igreja, de algumas pessoas que ainda têm a coragem de falar: Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo ontem, Deus falou comigo semana passada. Nem abre a Bíblia para ler. Acha que Deus vai falar o que com você? Quem quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia, escuta o que Ele tem para dizer. É por isso que estamos cercados de profetadas, de invenções, gente que vem para a igreja atrás de CPF, gente que vem para a igreja atrás do número da identidade, gente que vem para a igreja atrás do casamento perfeito, gente que vem para a igreja atrás da revelação, gente que vem para a igreja atrás da visão. Entenda uma verdade: o que vai nos levar para a eternidade não é o número do seu CPF, isso é cadastro de pessoa física. O que vai te levar para o céu não é o teu RG, isso é registro geral. O que vai te levar para o céu é a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos, a palavra. No auge da ignorância, a mente dos filhos estava distorcida. Aí Paulo grita aos Gálatas: para que isso seja quebrado, Deus enviou o Filho e o Espírito do Filho. E esse Espírito clama: Abba, Pai, Paizinho, Pai nosso. Não é Abba, Senhor, é Abba, Pai. E eu não estou dizendo que Deus não é Senhor. Eu estou dizendo que antes dele ser Senhor da igreja, Ele é Pai dos órfãos. Ele é Senhor, Ele é soberano, mas o relacionamento entre Deus e a igreja não é um relacionamento de faz e obedece, é um relacionamento de pai para filho. Eu vim aqui te conscientizar: você não é escravo da igreja, você não é escravo do pregador, você não é escravo do pastor, você não é escravo da opinião alheia. Você é filho, e filho tem direito à herança de Deus que foi dada por intermédio de Cristo Jesus. Você pode olhar para alguém e falar: você não é escravo, você é filho, teu pai te ama. Um minuto eu acabo. Qual é o pensamento do diabo?
ao distorcer a lei, nos fazer entender que ao invés de confessar o pecado que praticamos, é melhor viver escondendo nossos erros. Você lembra de Adão? Pecou, errou. Era para gritar quando Deus desceu no jardim, falar: pequei, errei. Mas por influência da serpente, ao invés de chegar ao pai e pedir perdão, ele vai para trás das árvores e se esconde. Porque na cabeça dos escravos, o pai vai matar quem erra. Na cabeça dos escravos, quem erra não tem jeito. Na cabeça dos escravos, errou, acabou a caminhada. Olha o que João escreveu: filhinhos, não é escravo não, filhinho, peca não. Mas eu sei que vai pecar, eu sei que vai errar. Vocês não vão acordar querendo pecar, mas vai pecar. Quando isso acontecer, tira a vida não, sai da igreja não vai para outro lugar para esconder o que fez não. Você tem um juiz, você tem um advogado que resolve essas causas. Você não precisa sair da casa. Eu sei, o tribunal da acusação está todo contra você, mas ainda tem um advogado defendendo a tua causa. Fica. Eu estou pregando para gente que está tentando esconder. Eu estou pregando para gente que está querendo sair da igreja. Eu estou pregando para gente que está com vergonha. Deus está dizendo na minha boca: fica. Porque eu sou como galinha que ajunta seus filhinhos e não deixa ninguém se perder. E se o filho for embora, daqui a pouco ele volta. E se a dracma for perdida, daqui a pouco a gente acha. E se a ovelha for embora, o pastor vai atrás dela. Mas ninguém se perde nessa casa. Calamantarabaxeia. Eu sei, não é a mensagem que você pula. Eu não sou pula-pula de festa. Não é a mensagem que você grita. Eu não sou alto-falante de carro comemorativo. Eu sei, hoje não é a mensagem que corre. Eu não sou corredor de maratona. Hoje é a mensagem que o Pai está dizendo: fica. No auge da ignorância, a ideia do diabo era fazer com que a lei nos colocasse para fora. Só que a ideia do Cristo é fazer com que a lei nos aproxime dele. E é por isso que hoje nós voltamos a ser filhos. E de repente você não tem noção do que é ser filho. Você ainda não é pai. Ou você não perdeu seu pai. Eu sou pai e perdi meu pai. Perdi meu pai pregando o evangelho. Dirigi um culto numa noite, no outro fui para Belo Horizonte. Cheguei no aeroporto, minha esposa ligou e falou: teu pai acabou de morrer. Falei: e agora? Tem papai mais não? Vou dar bênção para quem? Vou tomar café de manhã com quem? Com quem que eu vou conversar? O pastor me chamou no canto e falou: estou comprando sua passagem para voltar para casa. Vai ver o que aconteceu com seu pai. Eu falei: não faz isso, papai morreu. Vai ver seu pai. Falei: pastor, se eu voltar, papai vive de novo? Se eu voltar, papai vai abrir o olho? Se eu voltar, papai ressuscita? Ele falou: ressuscita não. Falei: tudo que eu tinha que fazer com o papai já fiz. Deixa eu pregar o evangelho como nunca preguei, depois a gente volta para casa. E eu confesso, pastor, eu nunca falei isso em lugar nenhum. 12 de dezembro foi o dia que meu pai morreu. E de lá para um tempo presente eu não conseguia viver legal.
Eu pregava em tudo quanto é canto, pessoas aceitavam Jesus, eu recebia a mensagem. Mas quando eu chegava em casa, fechava a porta, me jogava no chão, chorava, e minha esposa vinha todo santo dia. E teve um dia que eu botei todo mundo para a rua, fiquei sozinho em casa, dobrei o joelho e falei com o papai. Porque a minha oração sempre era: ó Senhor, Deus dos exércitos, ó poderoso, ó santo. Mas naquele dia eu não precisava de Senhor, eu precisava de um pai. Eu dobrei o joelho no quartinho de casa e falei: eu sei que tu és Senhor, mas eu estou precisando de pai agora. E a minha oração não demorou um minuto. Eu levantei do joelho chateado, porque 1 minuto é muito pouco para orar, mas eu não conseguia falar. E arcanjo, quando eu levantei do joelho achando que a oração não foi legal, o Espírito do Pai entrou no meu quarto e falou assim para mim: está pedindo perdão pelo quê? Eu não estou contando quantas palavras você diz, eu estou vendo quanto de verdade tem em cada uma delas. Não é o quanto você fala, é o quanto de verdade você coloca no que diz. E naquele dia, o que Deus queria ouvir não era um protocolo, o que Deus queria ouvir era uma verdade. E a verdade que eu gritei é: eu preciso de um pai. E a Bíblia nos responde dizendo: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu não sei o que vai ser pregado no segundo culto, mas o que Deus está falando para você hoje é: fica tranquila, você tem pai, você tem dono. E é por isso que a oração não é pai meu, não é pai dele, é pai nosso. Porque ele pode ser pai dela, pode ser pai dele, e também pode ser meu pai ao mesmo tempo. Olha para alguém e diga: você não está sozinho, você tem pai. O pai é nosso, o pai é nosso, o pai é nosso. Eu não sei se você pode usar 10 segundos para adorar ao pai, dizer que ama ao pai, bendizer ao pai. Porque o fardo desse pai é leve, é leve, é leve, é leve, é leve. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O fardo é leve, o fardo é leve. Que você volte para casa, ou permaneça para o outro culto, se sentindo abraçado pelo Pai, protegido pelo Pai, amado pelo Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E que você não se esqueça: você tem Pai, e o Pai te ama. Obrigado pelo carinho. Até a próxima oportunidade.